A segunda vez que nós estamos aqui nessa igreja, e é uma honra muito grande, em primeiro lugar, ter amizade com o pastor Levi, que tem somado, acrescentado ao nosso ministério, e nos dado a oportunidade de glorificar a Deus no público, que eu sei que ele tem bastante cuidado em quem chamar, em quem escolher, para ministrar a palavra escrita de Deus. A última vez, nós estivemos aqui falando sobre família, e o título foi Por que Caçamos? Foi tremendo. Quem estava aqui nessa pregação quando nós... Amém. Foi tremendo, não foi? Amém? Nós aprendemos muito com Deus. E hoje nós vamos falar sobre anjo. Nós vamos falar sobre anjo, porque a própria Bíblia trata sobre esse assunto. Se você for ler os 66 livros da Bíblia, você vai ver que dos 66, só 34 fala sobre anjo. E se você for grifar a palavra anjo, do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vai achar 275 vezes a palavra anjo. A Bíblia fala sobre anjo, arcanjo, serafins, querubins, mas não é deste anjo que eu quero falar. Eu quero falar sobre o anjo da igreja. Quem é o anjo dessa igreja? Quem é? Eu estou vendo um monte de pastor aqui, só atrás de mim, tem um monte. Posso ver também ali uns pastores ali que futuramente serão pastores. Amém? Aí no fogo ou não? Amém? Mas eu estou falando o anjo específico desta igreja. Repita comigo: o anjo dessa igreja é o pastor Levi. Diga: eu amo o pastor Levi. Fala para o teu irmão da direita e da esquerda: você ama o pastor dessa igreja, irmão? Em Jeremias capítulo 3, a palavra escrita de Deus diz. Jeremias capítulo 3, a palavra escrita de Deus diz, no versículo 15: eu vou lhes dar pastores verdadeiros, que pensam e sentem como eu. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e inteligência. Você está em Jeremias 3,15. Vá para Ezequiel 34, para podermos lermos a palavra escrita de Deus. Eu creio que nós viemos aqui para ler Bíblia. Amém ou não, igreja? Amém? Ezequiel 34, versículo 23. A palavra escrita de Deus diz em Ezequiel 34, versículo 23: para as ovelhas fracas darei um pastor todo especial, que cuidará delas e lhes dará alimento. Diga glória a Deus por essa palavra. Eu estou achando os glórias meio fraco, né? Quem tem glória, dê glória. Amém ou não? Você crê que Deus está aqui? Amém ou não? Você pode aplaudir Jesus pela vida do seu pastor? Aleluia! Por que falar sobre esse assunto? Nós viajamos o Brasil todo e estamos vendo muitas pessoas maltratando os pastores, não se entendendo com o seu pastor, não respeitando o seu pastor, pessoas dividindo a igreja, pessoas não fazendo uma amizade honesta e verdadeira com o seu pastor, ao contrário, uma amizade com interesse, uma amizade que não soma ao ministério do pastor. Ao contrário, em vez de ajudar a igreja a crescer, ele diminui a igreja, porque tem gente dividindo a igreja, abrindo outra igreja só porque decora um versículo da palavra de Deus. Pessoas que não querem estudar, não quer ter compromisso com o estudo da palavra e já vai abrindo outra denominação, atrapalhando assim o ministério. Isso não é diferente em nenhum lugar e essa igreja não está isenta disso. E a gente vê pastores no Brasil todo, quando viajamos, até passando necessidade, porque há pessoas que não cuidam, não zelam do pastor. A Bíblia diz no Salmo 105, veja o versículo 15: não toqueis no ungido de Deus. Diga louvado seja Deus por esta palavra. Abra Mateus 23. Sabendo que nós não podemos tocar no ungido de Deus, nós temos que aprender a amar, temos que aprender a respeitar os nossos pastores. Amém, igreja? Amém. Estou ouvindo amém ou não? Amém. Nós temos que zelar pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das formas de fazer isso é andar junto com o nosso líder espiritual, junto com o anjo da igreja. Por quê, igreja? Não é vereador e nem prefeito que põe o pastor da igreja. Não é um prefeito que chega e fala: olha, eu gostei de você, qual que é o seu nome? Meu nome é Levi, achei você bonito, simpático, como de fato o seu pastor é. Amém ou não? Amém. Então, eu vou resolver com você numa igreja. Tem uma igreja ali na rua, ali, Assembleia de Deus Madureira, parece muito com você, eu vou pôr você lá. Não é assim que funciona. Quem põe o pastor na igreja é Deus. Amém ou não? Amém. É como se você fosse numa fábrica de bolacha,
Digamos que você chegasse lá na fábrica de bolacha Tostines, chegasse lá e falasse: olha, eu trouxe um currículo, e chegasse lá, entregasse o currículo na mão do dono. O dono não vai estar lá, mas vai estar o vigilante que é credenciado para poder receber esse currículo. Aí você fala: não vou entregar para o senhor é vigilante, eu quero entregar para o dono. Não, mas o dono não está, ele viajou, está na fazenda, está na chácara dele, está na praia, ele não vai vir aqui pegar um avião e vir aqui. Não, mas eu só entrego se for para ele. Mas eu sou treinado para isso. O senhor entrega para mim, eu vou encaminhar seu currículo para o RH, o RH vai analisar seu currículo. Se o senhor tiver condições, nós vamos mandar um e-mail, vamos telefonar, mandar um fax e chamar o senhor para trabalhar. Assim funciona na igreja também. O dono da igreja é Deus. As ovelhas que estão aqui não são ovelhas do pastor. As ovelhas são de Deus. Ele é só gerente, ele só administra, ele é o anjo da igreja. Quem manda aqui é Deus, depois dele é o pastor, que é o gerente. Amém ou não? Amém. Na verdade, se você tiver cercado um monte de ovelha, as ovelhas só vão seguir a ovelha guia. Se você descobrir qual ovelha guia, olha, por que todas as ovelhas seguem só essa daqui? Que ela é a ovelha guia. E se você pegar a ovelha guia no colo, pegar na mão e andar com ela, todas as ovelhas vão atrás de você. Não porque você é você, é porque você está carregando a ovelha guia. E nós temos que andar junto com o nosso pastor, temos que amar o nosso pastor, respeitar o nosso pastor, orar pelo nosso pastor, interceder pelo nosso pastor, jejuar pelo nosso pastor e cuidar de todas as áreas da vida dele. Amém ou não? Amém. Mateus 23, Deus diz claramente no versículo 11. E é o Senhor Jesus que diz. Quando ele diz, está mais do que dito. E ele fala claramente: porém o maior dentre vós será vosso servo. Está em Mateus 23, versículo 11. Acompanhou aí? Está escrito: porém o maior dentre vós será vosso servo. Por que eu li esse versículo com você? Eu tenho notado que nas igrejas do Senhor Jesus, que nós temos no Brasil, mais de 680 denominações diferentes, cada um tem um sistema de trabalhar diferente um do outro, tudo com o mesmo objetivo de levar a palavra escrita de Deus ao povo. Não quer dizer que todos façam de acordo com a vontade de Deus, não é porque abre simplesmente uma igreja e coloca o nome de igreja que Deus vai estar naquele lugar. Muitas vezes o lugar tem nome de igreja, mas Deus não está. Não é em todo lugar que Deus está, mas nesta igreja Deus está. Amém ou não? Amém. Deus tem estado presente em todos os cultos. Amém ou não? Amém. Glória a Deus por isso. E quando eu li Mateus 23, mostrando que Jesus demonstrou ser servo, e foi servo, foi aquele que serviu, foi aquele que se deu, foi aquele que se doou, eu fico pensando no servo das pessoas que recebem cargo na igreja. Quando o pastor coloca a pessoa como presbítero, como diácono, e essa pessoa, ela começa a andar diferente na igreja. Ela põe um terno, põe uma gravata, e ela já começa a andar diferente, porque tem lojas especializadas nisso. Loja que já vende gravata e terno com unção. De manhã ele é membro, ele compra o terno e a gravata, à tarde ele é diácono, presbítero, depois mais à noite ele é pastor, e à noite ele já é reverendo, já é bispo. Irmão, esse tipo de cargo não serve para Deus. Se você vir a perder sua vida aqui na terra e chegar no céu, se chegar, e ao chegar lá, você chegar para Deus: olha, eu era tesoureiro, o auxiliar do pastor Levi lá da igreja, Deus vai olhar para você: sei, e daí? Eu tenho um documento que eu posso mostrar para o senhor. Sei, e daí? Esse tipo de cargo não serve para Deus. O único cargo que serve para Deus é você ter sido servo, porque se você não serve para servir, você não serve para viver. Amém ou não? Então, se você é chamado a um cargo, obrigado, irmão. Você é chamado a um cargo, você tem que ser servo, você tem que ser cooperador, você tem que ser colaborador na igreja, você tem que ajudar o ministério a crescer. Não tem que ficar com arrogância achando que é melhor. O único melhor dentro da igreja é o Senhor Jesus. Amém ou não? Aplauda Jesus. Aleluia! E muitos buscam a evidência do Espírito Santo, querendo falar em línguas. Ele quer falar mais em línguas do que todo mundo. Ele quer orar mais alto que todo mundo. Se o companheiro dele é professor de escola dominical, não, ele quer ser pastor auxiliar. Se o irmão está louvando aqui, não, ele quer tocar bateria. Se está tocando bateria, ele quer tocar guitarra, quer tocar mais alto que todo mundo. Ele quer ser mais do que todo mundo, esquecendo que você tem que diminuir. O nome que tem que crescer na igreja é o de Jesus. Não, ele quer ser mais. Ele
quer buscar evidência do Espírito Santo, se destacar por essas coisas. Não que não seja importante falar em línguas, ter entendimento da Bíblia, mas eu pergunto, será que todo mundo é qualificado a pertencer ao ministério, estar à frente ao ministério, ajudar o pastor, ajudar a igreja a crescer? Eu acho que sim, missionário. Eu já acho que não. Porque se uma pessoa vai receber um cargo, que tal entrevistar a esposa dessa pessoa, o filho dessa pessoa, o pai dessa pessoa, ou a mãe dessa pessoa? A pessoa, olha, eu quero ser diácono. Não tem problema nenhum, senta aí, vamos conversar com o teu filho. E aí, o papai passeia com você, vai com você no shopping, empina pipa com você, anda de bicicleta com você? Não, não anda não. Um minutinho só que nós já vamos dar o cargo de presbítero, de diácono para o senhor já. Então, vamos só conversar com a sua esposa. E aí, sua esposa dá atenção para o senhor na sua casa, para a senhora, conversa com a senhora, quando beija a senhora, arranca a sua dentadura fora, leva a senhora para passear, dá atenção para a senhora. Não, ele quase não conversa comigo. Não serve para ser diácono, para ser presbítero, para ter nenhum cargo na igreja. Você tem que ser, em primeiro lugar, obediente a Deus. Amém ou não? Em ministério não se busca na igreja, o ministério começa dentro de casa. Começa limpando o banheiro, ajudando a esposa a lavar o prato, a passar roupa, todas essas coisas. Pois às vezes a pessoa está aqui na frente com um terno, com uma gravata, ocupando um cargo, e em casa bate no filho, e às vezes bate na esposa, e às vezes bebe escondido. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Essa pregação inclusive é para você, viu? Abre Hebreus capítulo 5. Aleluia. Ô missionário, desse jeito aí, eu não vou mais querer mais ter ovelha, não, ter rebanho, ter igreja. Irmão, o rebanho é de Deus e não do pastor. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para que as pessoas tivessem vida e vida e abundância. Aí vem uma pessoa porque decora o versículo da palavra: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Já acha que pode dirigir uma igreja, não quer estudar, não quer fazer instituto teológico, não lê Bíblia. É fato consumado que no Brasil, dos 180 milhões de habitantes, 22% é evangélico, um total de 35 a 40 milhões. Desses 35 a 40 milhões, 60% nunca leu o Novo Testamento. E tem pastores no Brasil que não lê Bíblia. Eu fui numa igreja uma vez, o pastor falou assim: olha, Deus está me dizendo aqui, através de Isaías 42, versículo tal que ele citou lá, e não sei o que, falou. Eu anotei bem o que ele falou, abri a Bíblia e fiquei só esperando. Terminou o culto e falei: pastor, eu olhei no versículo que o senhor falou, não tem essa palavra que o senhor falou. Não, mas deve ser o versículo 7 então. Ah, bom, porque eu gosto de aprender, pastor, mas no versículo 7 não tem o que o senhor falou também não. Seria outro versículo, por gentileza, não? Então é o 8, né? Também não tem. Ah, se não tem, devia ter. E assim é feito as coisas. Maldito o homem que fizer a obra de Deus relaxadamente, que fizer de qualquer jeito. Ninguém é pastor porque quer ser. Ninguém chega lá em casa: eu vou ser pastor. Não é assim. Porque tem muitos nesse país que dizem: eu agora resolvi enviar a mim mesmo, eu chamei a mim mesmo. E você encontra a pessoa: como é que está você? Está trabalhando naquela empresa? Não, eu virei pastor. Assim nesse país, acabou virando cabide de emprego. Ele não se dá bem na área de venda, ele não se dá bem lá na loja, ele é perseguido na indústria onde ele trabalha e fala: eu vou virar pastor. Não, a Bíblia diz que ninguém é pastor porque resolve ser. Está em Hebreus capítulo 5, versículo 4 ao 6. Outra coisa a ser lembrada é que ninguém pode ser supremo sacerdote só porque deseja ser. Tem de ser chamado por Deus para esse trabalho. Da mesma forma como Deus escolheu Arão. Foi por isso que Cristo não se elegeu a si próprio para a honra de supremo sacerdote. Não, ele foi escolhido por Deus. Deus lhe disse: meu filho, hoje eu designei. E noutra ocasião Deus lhe falou: você foi escolhido para ser sacerdote para sempre, da mesma classe que Melquisedeque. Diga: louvado seja Deus por esta palavra. Deus havia colocado um peitoral do juízo sobre Arão. Quando Arão começou a reclamar pelas costas de Moisés, Arão e Miriam, irmãos, eles eram irmãos, começaram a reclamar
falar: por que Deus fala com Moisés e não fala com você, Arão? É mesmo, né, Miriam? E começaram a falar pelas costas, porque tem muita gente que fala pelas costas do pastor, faz rodinha, faz complô contra a vida do pastor. E aí começou os dois a falar de Moisés, e Deus lançou uma maldição sobre os dois, e só pegou em Miriam. Miriam ficou leprosa. Deus não conseguiu matar Arão, porque Arão tinha um peitoral do juízo sobre ele. Precisou, para matá-lo lá na frente, tirar esse peitoral do juízo dele, para poder acabar com ele. Meu irmão, pense 2 vezes antes de fazer uma fofoca, de levantar uma calúnia contra o seu pastor, porque sobre a vida dele está o peitoral do juízo. Aplauda Jesus pela vida do seu pastor. Diga glória a Deus. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 2. Eu já estou terminando, tá? Essa pregação é dividida em várias partes. Eu estou terminando a primeira parte, tá bom? Ela é dividida em 850 partes. Amém ou não? Às vezes a pessoa na igreja, por não querer estudar a Bíblia e não querer ler Bíblia, ela acaba decorando 3, 4 versículos da palavra. E ela fica sempre na espreita do pastor faltar para querer ocupar o lugar do pastor. Cadê o pastor? Não, o pastor Levi está viajando, o pastor Levi está gripado, talvez o pastor Levi não vai vir hoje. Ah, pode deixar que nós prega. Como assim você vai pregar? Não, nós prega. Mas alguém autorizou você para pregar? Não, se ele faltou, nós prega. Porque tem gente que gosta de púlpito, gosta de holofote, de luz, gosta de ficar no mais alto topo, achando que esse é o ministério principal da igreja. Ao que me parece, caminhando com Deus por 8 anos de ministério, 2.920 dias, andando 180 mil quilômetros, eu aprendi com Deus que limpar banheiro também é ministério. Ah, mas limpar banheiro, eu vou ficar mexendo com papel de cocô, eu não vou lá não, missionário. Mas é ministério. Se há alguém aqui que cuida desse banheiro, porque eu vi que cuida, eu fui lá, está limpinho, é ministério. Já pensou uma visita aqui, vai lá no banheiro tudo sujo, não volta mais, por causa de uma sujeira do banheiro, por causa de um relaxo do banheiro, perdemos uma alma para Jesus? Você já pensou? No entanto, a pessoa que limpa aqui, isso é ministério. Não, a pessoa quer pregar, ele quer subir no mais alto topo da igreja. E o pastor paciente, porque todo pastor é paciente, desce, irmão, por favor, vamos conversar. Não, eu vou pregar. E não quer saber, o negócio dele é pregar. Desce, vamos conversar, por favor. Geralmente pessoas assim, além de atrapalhar a igreja, ele se arrebenta todinho na vida. Aí ele cai, bate a boca no chão, quebra todos os dentes. Aprendeu não, ele sobe de novo no topo. E o pastor vai e fala: filho, desce. Não, vou pregar. Com a boca tudo estourada. Ele persiste em achar que ele tem que pregar. Irmão, mesmo fazendo estudo teológico, irmão, mesmo decorando a Bíblia, mesmo lendo a Bíblia todo dia, que é a obrigação do crente que não lê Bíblia não é convertido. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Mesmo você fazendo tudo isso, não é simplesmente porque você resolve ser pastor que você vai ser pastor. Para ser pastor, não basta ter um método. Método o meu cachorro tem. Se eu falar para ele, fica em pé, ele fica. Se eu jogar um pau, vai buscar, ele vai buscar. Mas eu estudei. Você tem um método. Para ser pastor, precisa ter método e unção. Por isso que unção e outros não são. Você entende isso? O seu pastor tem unção de sobra. Amém ou não? Aplauda Jesus pela vida dele. Aleluia! E quanto mais você expor a unção de Cristo, mais você cresce e expõe a unção de Deus sobre a tua vida. Nós temos que entender o seguinte: a obra não é nossa, as ovelhas não são nossas, nós temos que cuidar dela para Jesus. Tem gente que está crescendo nesse país em cima da pobreza do povo, em cima da circunstância de povo que às vezes não tem nada, ele acaba tirando o terreno da pessoa, tirando a pensão da pessoa. Eu quero dizer uma coisa para você: isso vai acontecer, você pode observar. Se você tiver um tempinho, ora por esse povo, continua lendo a sua Bíblia, não desanima por causa do testemunho de alguns líderes, porque eu quero dizer uma coisa para você: nem todos são líderes. Eu quero dizer para você que daqui para frente você vai ver muito isso, falsos profetas. Mas não confunda esses com o seu pastor.
Aqueles é um, o seu pastor é o outro. Você tem que valorizar aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza a pessoa que preserva e conserva a palavra escrita de Deus. E isso o seu pastor tem feito muito bem aqui. Às vezes a pessoa não valoriza o pastor local, depois passa um tempo, troca o pastor, vem outro. Ah, que saudade do pastor Levi. Já foi, irmão. É a mesma coisa que aquele filho que fica no túmulo. Pai, a minha mãe, que saudade da minha mãe. Dá vontade de bater no camarada desse. Ele fica lá chorando no túmulo. Quando a mãe estava viva, não levava a mãe para passear, não levava a mãe no cinema, não carregava a sacola da mãe na feira. A coitada ficava com aquela sacola pendente. Ela, vai mãe, vai para a direita mãe, agora força mãe. Quer dizer, não ajudava e depois fica no túmulo chorando. Pastor é a mesma coisa. Você tem que aproveitar o máximo enquanto ele está, porque quem enviou foi Deus, e Deus enviou para abençoar a tua vida, amém? Aqui na Bíblia tem um grande exemplo, 2 Reis capítulo 2, do versículo 9 ao 14. Um grande exemplo de um pastor e de uma ovelha. A palavra fala aqui de Elias e Eliseu. Que grande exemplo que a Bíblia dá sobre um pastor e uma ovelha. O pastor Elias e a ovelha Eliseu. E a partir do versículo 9, eu vou ler somente até o 14, diz a palavra escrita de Deus. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. Quando chegaram à outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: que darei eu a você antes de partir? Diga alguma coisa que você deseja. Eliseu respondeu: eu gostaria de ser profeta, quero pois que fique comigo o dom de profeta que você tem, mas eu quero o dobro, eu não quero igual. Interessante esta colocação, porque não é pecado você querer uma unção maior do que a do seu pastor, a do pastor Levi, não há problema nenhum. Resta saber que forma você vai fazer isso, porque aqui no Brasil é comum a pessoa ver uma igreja dar certo, ele dá rasteira no pastor. Membros dentro da igreja faz isso. Ele abre uma outra em frente. Ele dá um cara de pau que ele abre em frente. Ele põe um título qualquer na igreja e põe lá. Já tem até a igreja do Cuspe Santo de Jesus. Graças a Deus que na Bíblia não tem nada registrado que Jesus fazia xixi, porque senão iam exagerar nesse país colocar igreja do xixi santo de Jesus. Deus, já sendo onisciente, onipresente, onipotente, sabia de todas as coisas, nem registrou isso na Bíblia. Porque as pessoas vão fazendo as coisas de qualquer jeito, depois não entendem porque está enfermo e porque leva o povo à destruição. Então, continuando aqui o versículo, a respeito desse grande exemplo de Eliseu, que era uma ovelha obediente ao seu pastor Elias. Diz a palavra de Deus no versículo 10. Disse Elias a Eliseu: você me fez um pedido difícil, hein? Mas entretanto, se você presenciar minha partida para o céu, e o seu desejo será atendido, caso contrário, nada você vai receber. Versículo 11. Eles continuaram andando e iam conversando, mas de repente um carro de fogo com cavalos de fogo surgiu no meio deles e separou os dois. Eliseu, admirado, viu quando Elias era levado para o céu num redemoinho. Versículo 12. Eliseu, vendo isso, gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E olhando para o céu, não viu mais nada, tudo havia desaparecido. Então ele rasgou as vestes dele, versículo 13 e 14, e tomou o manto de Elias, voltou até a margem do rio, e lá chegando bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor Deus de Elias? E de novo as águas se separaram, formando um caminho, por onde Eliseu passou em seco para outra margem. Diga: louvado seja Deus por essa palavra. É assim que funciona no mundo espiritual. Você quer crescer espiritualmente, quer que Deus se envolva no ministério para você, você tem que honrar o seu pastor. Veja só, hein? Não pensa que eu estou exortando a igreja, hein? Veja só, hein? Eu estou ministrando para você, para mim e para o seu pastor também, que deve vir. Ele também tem pastor. Todos nós temos pastores. O que nós temos que aprender do pastor Levi, a mim, a você, é honrar os nossos pastores. Ninguém está falando de dinheiro aqui não, irmão. O texto deixou bem claro: amizade, companheirismo, intercessão. Sabe, aqui Eliseu andava junto com Elias. Se você desse uma flechada em Elias, grudava os dois, de tão junto que os dois andavam. Os dois andavam junto, eram companheiros, amigos, junto. De repente os dois pararam. E Elias falou para Eliseu: escuta, se eu partir, se eu sumir, evaporar,
Você gostaria, assim, por exemplo, de um relógio? Tem um relógio bom, poderia dar para você. Tem um par de sapato legal também. Ó, tem uma toalha gravada com o meu nome. Você quer para você? Tem uma Bíblia boa também. O que você acha, Eliseu? Ele ia só conversando com Eliseu. Aí Eliseu, verdadeiro amigo, companheiro. Não, eu não quero essas coisas, não. Eu quero relógio, deixa eu ver a marca do seu relógio. Ah, não, isso aqui eu não quero, não. Isso aqui eu compro no Mercadão, custa barato. Não quero isso aí, não. Bíblia também não quero, não, porque Bíblia custa barato nesse país, né? Qualquer um pode ter uma Bíblia boa de estudo custa R$140, custa barato. Qualquer pessoa pode comprar uma Bíblia, não precisa de Bíblia também, não. Eu quero a unção que está sobre você. Ah, tudo bem, porque a unção é transferível. Mas eu quero o dom. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.